Boa noite, olá meus queridos e amados irmãos, eu cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre a sua casa. Meu nome é Carlos André, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Desde já eu peço aos irmãos que inscrevam no canal se você não é inscrito, compartilhe também esta oração com seus contatos. Tem muitas pessoas, irmão, precisando ouvir a palavra de Deus. E Deus ele quer te usar como um canal de bênção para abençoar essas pessoas. Meus queridos e amados irmãos, desde já, peço aos irmãos que deixem o seu joinha e deixem seu comentário aqui. E se você puder também, irmão, estar nos ajudando aqui no canal, eu agradeço muito. Se puder estar ofertando aqui no canal para a gente estar podendo comprar as coisas para ajeitar aqui o estúdio deste canal. Peço aos irmãos que aquilo que você puder, não pode ser qualquer quantia que fique da sua preferência, da sua escolha, doar aqui para o canal. Queridos, vamos aprender um pouco hoje sobre o filho pródigo. O que aconteceu aqui? Olha, a Bíblia fala que Jesus, no capítulo 15 do livro de Lucas, fala que, diz assim no versículo 1, 1 e 2: E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. Então chegava até Jesus, irmão, pessoas que pecaram, pessoas vivendo atormentadas, pessoas que tinham muitos pecados, cometiam erros ali e estavam necessitando de uma palavra do Senhor, de um arrependimento, coisas que os fariseus, irmãos, não podiam oferecer. Jesus oferecia o reino, a misericórdia de Deus, a vida, o amor do Senhor. Os fariseus, ele oferecia a lei, a dureza, não tinha piedade, não tinha misericórdia. E a Bíblia diz que Jesus estava ali, e com ele estava ali reunido, eu creio, uma grande multidão de pessoas ali, pecadores e publicanos ao seu redor, e estavam todos atentos ao que Jesus falava. Hoje é difícil você chegar no ministério e está todo mundo em silêncio ali, escutando para aprender, para poder sair dali com entendimento do que Deus quer falar e o que Deus está falando. E a Bíblia diz, no livro de Lucas, que estavam ali, mas tinha pessoas que murmuravam, que reclamavam, que julgavam, que apontavam, que eram os fariseus e os escribas. E aqui no capítulo 15 de Lucas, do versículo 11, Jesus começa a falar sobre uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. E diz assim a palavra de Deus: E disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Uma pergunta que ele fez para ele. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado
teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa o melhor vestido, e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alpacas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando Jesus estava ali, pregando ali, falando sobre essa parábola, eu creio que muitas pessoas ali se identificou com essa parábola dos dois filhos. Aqueles pecadores, aqueles publicanos que estavam ali, eles viviam dissolutamente. Gastava dinheiro, roubava, mentia, outros se prostituía, vivendo longe do Pai. Homens, eu creio que homens e mulheres que estavam distantes de Deus e vivendo uma situação terrível, irmão. Aquelas pessoas, eu creio que elas mentiam, enganavam, julgavam, apontavam, fazia mal ao seu próximo, vendia seu corpo, tudo que o inimigo queria, longe de Deus. E eles estavam ali reunidos, escutando Jesus falar sobre o reino, sobre o amor de Deus, sobre o perdão. E eu creio que muitas daquelas pessoas ali deixaram aquele caminho errado. Deixaram, voltaram para a casa do Pai. E nós estávamos também longe do Pai. Mas Deus, irmãos, Ele nos aceitou de volta. Assim como aquele pai aceitou seu filho, Deus nos aceitou. E o interessante é que esse filho, ele tinha vontade de conhecer o mundo. Só que ele, irmão, saiu de uma forma que a imaturidade dele fez com que ele vivesse uma vida sem responsabilidade, sem compromisso, sem organização nenhuma. Ele queria curtir, ele queria viver, ele queria, na linguagem dele, a liberdade dele era poder fazer o que quer, gastar o que quer. Mas chegou um momento que tudo se acabou. E ele se viu só. O que essa mensagem nos traz para mim e para você, irmãos? Primeiro, o nosso Pai nunca esqueceu de nós. A Bíblia diz que o Pai estava lá. Eu creio que todos os dias ele chegava lá e ficava olhando para aquele caminho, para ver se o filho dele estava ali de voltando. Deus nunca esqueceu de nós. Segundo, irmãos, nós temos livre escolhas. Assim como aquele filho escolheu para ir embora, e o pai não o impediu, a mesma coisa somos nós. Deus nos dá livre-arbítrio para a gente escolher qual caminho a gente deve ir. Terceiro, irmãos, aquele jovem, ele não se organizou, não se preparou para o desconhecido. Talvez você se pergunte, como é que eu vou me preparar para o desconhecido? Queridos, a gente se prepara para o conhecido. As coisas que a gente sabe que pode acontecer. E quando surgir algo, você já está preparado. Aquele jovem, ele saiu sem se preparar, sem se organizar, sem orientação. E aí acabou se prejudicando muito. Pela misericórdia de Deus, não perdeu a vida como muitos hoje perdem. Quarto, aquele jovem, ele, depois que ele ficou em uma situação muito ruim, irmãos,
Ele não teve vergonha, como muitos hoje têm, de voltar. Ele não teve vergonha. Ele não teve medo de voltar. Ele, olha, eu vou voltar. Não quero mais ser chamado de filho, mas eu voltarei, porque lá na casa do meu pai, até os jornaleiros ou trabalhadores comem melhor do que eu estou comendo. Não quero mais ser chamado de filho. Quero que ele me trate apenas como um dos trabalhadores dele. Olha agora a importância, irmão, olha, do amor desse pai e da responsabilidade desse pai, tanto com sua família e como com os trabalhadores. Tem filho aí que não quer ser empregado do pai, não por conta de orgulho, mas sim por conta do que o pai faz dentro das suas empresas, humilhando seu funcionário, explorando seu funcionário, pagando mal o seu funcionário, não tendo um tipo nem de misericórdia pelo funcionário. E tem muitos aí. Mas esse filho aqui, ele sabia que o pai dele tratava bem o funcionário. Ele disse, olha, na casa do meu pai, até os funcionários lá comem melhor do que eu estou comendo. Então eu vou voltar para casa do meu pai. Eu quero ser um funcionário dele. Pois ele sabia como é que o funcionário trabalhava, como era tratado. E quinto, irmãos, aquele jovem, ele retorna à consciência e ele decide voltar para a casa do pai. E quando ele volta, ele não só decide, mas como ele tem ação de ir. Porque tem pessoas que pensam em fazer algo, mas não tem ação em fazer. E esse jovem teve ação. Ele não só pensou, mas ele teve ação, a prática de ir lá. E ele foi. Ele foi bem recebido. Deus está de braços abertos esperando. Você vai ser bem recebido pelo Senhor. Não tenha vergonha, não importa o que as pessoas vão dizer, que vão te apontar. Ele não estava se importando se o irmão dele acusa ele, ou se as pessoas iam acusar ele, apontar ele. Ele estava se importando, irmão, em estar de volta em casa, com o Pai, aos cuidados do Pai. Deus quer cuidar de você. Então retorne para a casa do Senhor, enquanto há tempo. Vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceitou de volta, Deus. Andávamos errado, mas o Senhor nos perdoou, nos deu uma nova vida, nos mostrou uma nova direção. O Senhor colocou sandália em nossos pés, um anel, uma nova capa, Senhor. O Senhor nos vestiu com roupas novas. Deus, toma em tuas mãos nossas vidas, Senhor. A vida de cada pessoa agora que está orando comigo, Pai. Deus, te agradecendo porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amor, o Senhor é justiça. Toma em tuas mãos, Senhor, a vida da minha família, da família dos teus filhos, Pai. Dá uma noite abençoada, Senhor. Não sei como é que está o coração dos teus filhos, mas o Senhor bem conhece. Repreende, meu Deus, todo o mal, Senhor. Toma em tuas mãos nossas vidas, Pai. Se conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas do mal, porque o teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, compartilhe esta oração com seus contatos, inscreva no canal se você não é inscrito, e não esqueça de estar nos ajudando aqui no canal. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde. Fica com Deus, estou com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.